Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está me ouvindo. Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e estamos aqui para juntos lermos o livro Dieta Espiritual. Já ouvimos a apresentação, a introdução e hoje traremos o primeiro capítulo. Ele está dividido em duas partes. Na primeira parte, que o capítulo primeiro, ele responde à pergunta: por que jejuar? Então, neste primeiro capítulo, nós responderemos três coisas básicas de por que jejuar. Primeiro, porque é mandamento, porque até Jesus jejuou, e, finalmente, porque é dieta espiritual prescrita por Deus. É a primeira parte do primeiro capítulo. Depois você ouvirá uma outra gravação com as seguintes respostas: porque o jejum é uma arma secreta contra o diabo e a glutonaria, porque o jejum traz libertação e, finalmente, porque quem jejuma tem uma vida frutífera. Sem mais delongas, vamos lá. Em Mateus capítulo 9, versículo 15, Jesus falou: dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. Ora, talvez alguém pense em seu coração: se nós já somos salvos, por que jejuar? Muito bem. Em se tratando de salvação, estou de acordo. O jejum não produz a salvação ou o perdão dos pecados nesta dispensação da graça. Entretanto, ele deve ser praticado pelos salvos que desejam manter a comunhão mais íntima com Deus, uma vida cada dia mais liberto do poder e da natureza humana, conforme está em Isaías 58, verso 9. Neste capítulo, quero que você dê um passeio comigo através das páginas da Palavra de Deus, a indefectível Bíblia Sagrada, para descobrirmos 6 motivos pelos quais devemos jejuar. Primeiro motivo: porque é mandamento. No livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12, encontra-se escrito: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, volta para mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. A expressão diz o Senhor, usada no Antigo Testamento, na maioria das vezes, e é o caso deste texto, se refere a Deus o Pai, exceto nos casos de teofania, que são manifestações divinas de Cristo no Antigo Testamento. Logo, neste texto de Joel, que ordena o jejum, é Deus o Pai, ou seja, devemos jejuar porque Deus o Pai ordena. Mas não só por ser mandamento de Deus o Pai, também o mandamento de Deus o Filho, Jesus Cristo. Se não, vejamos o que diz em Mateus 9, versículo 15. E nesses dias jejuarão. Jesus estava fisicamente presente. Portanto, não havia necessidade dos discípulos jejuarem. Por outro lado, ele e os discípulos estavam em uma despedida missionária. Era momento de festa, porém Jesus aproveitou para ensinar que depois de sua morte, ressurreição e ascensão, os seus discípulos, até os dias atuais, deveriam jejuar para ter uma vida vitoriosa e reveladora. Amado, mesmo sendo verdade que o jejum espiritual é um mandamento divino, ninguém deve jejuar simplesmente porque é mandamento, mas porque isso alegra o coração de Deus. Em segundo lugar, porque até Jesus jejuou. Isto é, o que podemos ler em Mateus capítulo 4 e o versículo 2, bem como em Marcos capítulo 1, versículo 13. Jesus, enquanto estava na terra, era 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. Como Deus, ele não necessitava jejuar. E como homem, o fez por 2 motivos: para fortalecer no espírito
e para deixar o exemplo de abnegação. Uma coisa que me chama a atenção no texto citado no parágrafo anterior é o fato de que Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério, dedicou-se a um longo período de oração e jejum. Às vezes, nós, seus discípulos, fazemos a sua obra sem sequer pensar na possibilidade de sacrificar um jejum. Ora, querido leitor, se Cristo, o Todo-Poderoso e unigênito do Pai, que veio cheio de graça e verdade, necessitou jejuar, quanto mais nós. A dieta espiritual faz bem ao corpo, fortalecendo o espírito e capacitando-nos na fé para atuarmos em sua obra. Esta é a lição que aprendemos do Supremo Rabi de Nazaré, Jesus Cristo. Notai a importância do jejum na vida do cristão autêntico. Uma vida que jejua e ora deve ser o primeiro passo do novo convertido que muitas vezes chega à igreja sobrecarregado de problemas e opressões malignas. Devemos, portanto, seguir o exemplo do nosso modelo de fé, esperança e certeza de recompensa eterna, Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo. Por que jejuar? Em quarto lugar, porque é a dieta espiritual prescrita por Deus. Veja, eu gosto de pensar que já no Éden, quando o ser humano estava na dispensação da inocência, Deus decretou uma aparente dieta espiritual que entendo ser o jejum parcial. Deus estabeleceu uma dieta quando disse: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2, versículo 16 e 17. Porém, foi pelo fato de não seguirem o jejum parcial que Eva pecou, conduziu Adão ao erro e nele toda a humanidade morreu em pecado. Portanto, foi pela comida fora da dieta espiritual que entrou o pecado na humanidade. Mas a salvação veio pela dieta espiritual de Jesus durante 40 dias e 40 noites. Que assim começou a salvação da humanidade e por que não dizer de toda a criação, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 23, e Mateus, capítulo 4, versículos 1 ao 11. Por que jejuar? Primeira resposta, porque o jejum é uma arma secreta contra o diabo e a glutonaria. A glutonaria é definida nos dicionários como sendo o hábito de comer além do necessário, ou seja, aquelas pessoas que não se alimentam, mas comem tudo o que encontram pela frente. Jesus advertiu para a possibilidade de não subir no arrebatamento os que são glutões e colocou a glutonaria como os demais pecados da carne. Isto está em Lucas 21, 34 a 36. Igualmente, o apóstolo São Paulo ensinou que a glutonaria faz parte das obras da carne e leva à condenação eterna, como qualquer outro pecado. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Como também em Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14, encontramos que a glutonaria deve dar lugar a uma vida revestida por Cristo, ou seja, devemos substituir a glutonaria pela busca de uma vida revestida por Jesus Cristo. Quando diz: não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, nós cremos que entre os cuidados da carne, que deve ser tomado, também é não levar uma vida
sem consagração em jejum. Pois a carne luta contra o espírito, logo é importante que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vivo, por se tratar de sacrifício do corpo. Santo, porque somos santificados em Cristo, e agradável a Deus, porque deve ser de acordo com o que determina a indefectível Bíblia Sagrada e também por fé. Outra resposta a por que jejuar? Porque o jejum traz libertação. Em Isaías 58, verso 6, existe, a meu ver, uma afirmação de que Deus não recebe o sacrifício de jejum de uma pessoa que não está liberta. Por outro lado, ele deseja libertar-nos de todas as ataduras espirituais. Literalmente, o texto de Isaías 58, versículo 1 ao 6, trata de uma realidade nos dias do profeta. As pessoas nos dias de jejum maltratavam seus empregados, os animais, ou então jejuavam com o objetivo de fazer o mal e cometer injustiça contra o próximo. Porém, isto não invalida o fato de que essa palavra do profeta em Isaías 58 tem aplicação para os nossos dias. Em primeiro lugar, como nesses dias hoje também existem pessoas que estão jejuando com objetivos políticos, as famosas greves de fome, outros com o objetivo de aparecerem como mais santos do que os outros porque querem emagrecer e etc. Porém, a verdadeira dieta espiritual tem o objetivo de buscar, primeiramente, uma vida vitoriosa da opressão da carne e da opressão do maligno. É muito comum observarmos crentes que, mesmo tendo dezenas de anos de crente, ainda estão escravos de atitudes egoístas, egocêntricas. Outros não se libertaram da presunção e, por isso, não se submetem aos seus pastores, conforme ensina a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 5 ao 13, como também Hebreus, capítulo 13, o versículo 7. A prática do jejum, com o propósito de buscar a libertação, faz-se necessário a todos nós, cristãos autênticos. Finalmente, por que jejuar? Porque quem jejua tem uma vida frutífera. Assim como em Isaías 58, versículo de 1 a 5, o Senhor Deus está condenando o jejum com propósitos carnais, ou sem uma vida íntegra diante de Deus. No mesmo capítulo, Isaías 58, versículos 7 a 12, o Senhor está fazendo as maiores promessas de prosperidade espiritual para os que sacrificam o jejum de acordo com a vontade de Deus. Neste último versículo, Deus promete vida frutífera aos que praticam uma vida de oração e jejum. Ele promete também prosperidade material e espiritual e hereditária para os que contribuem socialmente na sua obra. Isaías 58, versículos 7 a 12. Portanto, se você quiser ter uma vida próspera, não espere um toque mágico de alguém, mas experimente uma vida de jejum e oração. No próximo capítulo deste livro, veremos os vários tipos de jejum e os seus propósitos à luz da Bíblia Sagrada, a indefectível Palavra de Deus. Porém, há uma coisa que queremos lembrar: jejum na vida do cristão é indispensável.